Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mãe Pode, comigo, Silvana Freire. Nessa semana, falando, claro, sobre paternidade, como construir essa relação, o relacionamento entre pais e filhos. Hoje, especialmente, estou fazendo uma abertura aqui diferente, porque estivemos ao vivo nessa quinta-feira, mas tivemos um probleminha ali no áudio, no comecinho da nossa transmissão. Então, por isso, estou fazendo essa abertura aqui para convidar vocês e apresentar os nossos convidados dessa quinta-feira para esse bate-papo, para esse assunto tão interessante, né? Conversando com João Simplício, autor do livro Bora Pai, pai de 2 filhos, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, também contar como é que surgiu essa ideia do livro e essa paternidade presente, esse pai participativo, e também comigo a terapeuta Lívia Mankin, que vai falar sobre essas relações e a construção disso. Você, claro, está convidado a acompanhar com a gente esse bate-papo a partir de agora. Vamos juntos, então. Você me disse hoje de tarde, a gente falando por telefone, e você disse assim que João Vicente te ensinou a ser pai e Benjamin te mostrou o que é ter fé, É, né? Ressignificou Olha. essa fé para você, né? Benjamin me ensinou a ter fé e valorizar muito a vida. Porque Benjamin foi um caso à parte, né? Contando assim de maneira bem resumida a história de Benjamin. Benjamin, a gente já tinha um plano de fazer o segundo filho. Aliás, tanto a primeira quanto a segunda gestação foi planejado. Ela foi para obstetra, foi para urologista. Fiz aquele exame constrangedor de espermograma, Eu porque também vi, tem isso, né? De eu que vi. às vezes o casal não está tendo, mas a culpa é da mulher que não está conseguindo Sim, ter. sim, Pode sim. ser que seja com o homem. Aham. Às vezes precisa tomar uma vitamina para o Isso. espermatozoide ficar mais rápido e chegar Engrossar, na reta engrossar o final. migal, né? E É. aí, a gente fez tudo planejado. E Benjamin, quando a gente decidiu ter um segundo filho, veio a pandemia. Aí Olha. falei, pá, vamos parar por aqui, porque não vai dar certo, a gente não sabe o que vem pela frente. E aí a gente pausou isso, e quando começou a ter a vacina, quando a coisa começou a diminuir, a gente retomou isso. Porque ainda tem isso que é muito injusto com as mulheres, né? Tem a idade, já está, até Tem um time, tem um tem um Sim, time. sim, time. sim. E aí vamos arriscar. Tanta gente está tendo aí filho, não está acontecendo nada, vamos ter esse filho. E aí, quando foi na 21ª semana, numa madrugada, quase amanhecendo, começa a sentir uma cama molhada. E aí Milly vai, vai Ei, estar comigo com relação a isso, porque eu pensei, Mili. será que Milly mijou na cama de novo? Porque na Ah, gestação de João Vicente, já no finalzinho, ela não segurou e aí eu é senti uma difícil, é urina. difícil Aí eu falei, segurar. será? Mas não tá nem no final da gestação. E eu coloquei, não senti cheiro de urina. Eu falei assim, não, tá estranho isso. E aí ela foi no banheiro e eu só ouvi aquele barulho de cachoeira. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí o que é que a gente faz? Corre pro Google. Antes de Sim. você falar com a obstetra, você corre pro Google. Doutor E Google. aí eu vi lá que poderia ser o tal do líquido amniótico. Sim. Então aí a gente esperou amanhecer, levou o João Vicente na escola, pediu Sim. para minha cunhada e madrinha dele buscar ele na escola e a gente foi direto para o hospital. Chegou lá, confirmou se era o líquido, que era a bolsa que havia rompido, Aham. e segundo a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, 21 semanas não Deixa eu é. pedir só, porque eu tô pegando você muito de lado. Vira um pouquinho. Qual é a câmera dele, Matheus? De cá? Aqui, isso. Quando você for contar assim, pronto, melhora, Aí. melhora. Melhorou? Melhorou. Pra gente, eu sei que é ruim porque você vai ficar virado, né? A gente É, vai resolver isso depois, mas vamos lá. Mano, já não tem costa, vai. pronto. Vá. Mas pra gente ter esse seu relato de frente. E aí, o que que acontece? Chegamos no hospital, e aí a gente ouve que, segundo a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, a 21ª semana ainda não é um bebê viável. Poderia acontecer um aborto, não ia poder tirar, não tinha toda a informação, mas assim, a gente ouviu de uma maneira bem leve, ela teve Aham. um cuidado ao falar para isso. Então, o que é que a gente volta? Volta para casa, frustrados, né? E a gente rezando para que fosse incontinência urinária, sem ter cheiro de Qualquer outra urina, coisa. Uhum. qualquer outra coisa. E aí Milly precisou ficar um mês em casa, em repouso completo, bebendo quase 7 litros de água por dia. Imagine um ser humano sendo forçado a beber 7 litros de água por dia para poder fabricar mais líquido. E aí, quando foi depois de mais ou menos um mês, mais um dia, uma noite tenebrosa, que foi Milly tendo hemorragia. E aí a gente foi para o hospital, aí precisou ser internada. E aí sim, já tinha um bebê viável, porque já tinha passado mais 4 semanas, já estava na 25ª. Sim. E aí a doutora Luciana Calado, que foi a nossa obstetra, que foi um anjo na nossa vida que nos apareceu, e ficava meio que equilibrando, olha, vamos ver se a mãe tiver infecção, e a gente fazia exames regulares, então tinha uma pessoa que ia lá coletar em casa o exame de sangue de Milly, e quando no hospital ficou fazendo todo esse controle de peso, ela não tem infecção, até que quando foi na 32ª semana, ele já estava com os batimentos muito acelerados, porque fazia aqueles exames. Sim. Aí eu falei, doutora Luciana, já acho que já está na hora. Ela, João, calma, porque a melhor incubadora é a incubadora da mãe.
na barriga da mãe. Vamos ver até onde a gente vai, porque nossa ideia aqui é lhe formar completamente. Sim. E aí eu sei que falei, doutora Luciana, tá muito estranho, porque eu acompanhava quase que diariamente, ia todos os dias para o hospital, dormia lá, revezava com minha mãe, com minha sogra, e eu falei, olha, eu acho que tá na hora, sim. E ela, tá bom, João, você tá insistindo tanto que eu vou até no hospital. Aí foi, fez os Aham. exames, Mili foi para UTI, né, fez a sulfatação de magnésio, no dia seguinte teve o parto. E aí, Benjamin foi um milagre, porque ele não precisou ser entubado naquele momento. E aí depois que a gente foi tendo algumas historinhas relacionadas a Benjamin. Aham. Aham. Então, ele me ensinou a ter fé porque a todo instante a gente acreditava no nascimento dele, né? E até comentei com você hoje mais cedo que a doutora Luciana, ela falou, olha, vocês me ensinaram o que é acreditar num casal, porque vocês a todo instante nunca tratou o Benjamin como aborto. Sempre acreditou que ele ia nascer e nascer bem, mesmo quando a gente dizia para você, olha, com a escassez do líquido amniótico, ele não vai se mexer muito. E ele mexia, falei, olha, um jacaré, nadando no seco. Olha, olha. Mexia muito, mexia muito. A gente conversava com ele, ele respondia. E aí eu não sei se era ele que dava força pra gente ou a gente que dizia: olha, venha meu filho, porque a gente tá aqui Sim, pra segurar. sim. Então, As duas coisas, né, Lívia? As duas Ambos coisas. davam força, né? Com certeza. Ave Maria. Nessa corrente, né? Porque não só, assim como a mãe tem essa consciência de que o bebê Sim. sente tudo e percebe tudo, mas também a sua volta, né? Também o que a gente vive, também Uhum. o pai ali sim. do lado, ou enfim, família, né? E sentir e perceber isso, essa vontade que vocês tinham de que ele completasse o que precisava ali dentro para vir com É. tudo, né? Então, sentir isso também. Silvana, para mim, tá sendo uma honra estar aqui ao lado desse paizão, porque o bloqueio paterno é o maior, né, bloqueio emocional da nossa nação Sim, brasileira. A ausência do pai no sistema familiar, isso aqui é uma exceção que a gente sim, precisa estar cada vez mais trazendo e falando desse tema, porque os homens precisam de ajuda. E eu fui uma filha sim. de um lar sem pai. Meu pai separou de minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Então, o bloqueio paterno me acompanhou, né, uma vida inteira, a ausência desse pai. Então, a dor da falta, a dor daquele pai que promete as coisas e não cumpre, isso Sim, tudo, gente, causa bloqueio emocional. sim. As agressões, violência, né, doméstica. O vou buscar e Depois não vai, vai buscar e né? não vai. Ah, quando vocês crescerem, vocês vão saber a verdadeira história da separação e já tentando levar para aquele lado de Uhum. dizer que foi isso ou foi aquilo, foi traição e não foi nada disso, né? Então tudo isso vai causando bloqueios, mais bloqueios, obstáculos, barreiras emotivas que você muitas vezes naquele lugar de criança não tem ainda condição, maturação psíquica nenhuma de lidar com aqueles Sim, conteúdos. Quando eu vim adentrando na adolescência, João, é que eu vim começar a lidar com o meu pai, né? E a dor que ele me causava dessa ausência. sim, E isso eu já vim fazendo um movimento de cura, essa travessia de cura desse bloqueio paterno, desde lá de trás, meus 12 anos de idade. Então, meu primeiro movimento foi pro divino. Eu cheguei para Deus assim na janela do meu quarto, eu me lembro como hoje, eu com 12 anos de idade. Nunca tinha feito terapia, porque naquela época a criança ia brincar, não ia para consultório, né, sim. terapêutico. Hoje eu chego lá no Jordan Campo, no clube, vem cá, meu filho, o que é que você está fazendo aqui, João, com 10 anos? Aí eu já faço logo a terapia de choque lá. Ele, eu não sei, eu também não sei, tio. Eu falei, pois é, na sua idade eu tava brincando na rua. A terapia era brincar, era botar apelido, era ficar fazendo aquelas coisas, É, né? Então, com 12 anos, eu cheguei, já joguei pro divino, assim, naquele choro, sentindo aquela dor da ausência e da própria promessas, né, não cumpridas, e disse assim, ó Deus, eu vou entregar de volta para você, que o filho é teu, não é meu. Ó, sim. ó que sabedoria nos 12 anos, né? E aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, logo aqui, uma matemática, bota aí na conta dele, perdoa ele por tudo que ele já fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele vem a fazer. Pode estar perdoado. Aí eu, Ponto. eu joguei, ó, eu peguei o piano, sabe o que é isso aqui, né? Pare de carregar o piano e vá tocar a sua vida. É o meu lema. Por quê? Porque isso aqui ajudou mais lá na frente a curar mais ainda o bloqueio com ele. Sim. Ele tocava piano e me ensinou de ouvido. E hoje eu toco piano. Então, Olha meu só. pai foi o piano mais pesado da minha vida e hoje é o mais tocado no meu coração. Ó, que coisa linda, né? A gente poder fazer essa jornada. Então, hoje, como terapeuta, é uma das Chega, maiores me feridas. arrepiei. É uma das maiores feridas. Então, nada como a faculdade da vida. Não tem Oxford, não tem Harvard, tem a vida que a gente passa. E a gente trazendo a nossa história, eu, como terapeuta, sempre trago aqui Sim, toda a minha vivência aliada a estudo, muito estudo, porque tem que estudar muito, né? Para entender da alma humana, para entender dessas sim, angústias, dessas aflições. E como Brasil, como nação, no Brasil já começou assim. Então, quando a gente olha a história do nosso país, Dom João VI sim. chega aqui,
depois vai embora, larga Dom Pedro I. Sim, Dom sim. Pedro I repete o quê? Ó, saga familiar. Pega, larga Dom Pedro II, menor ainda, órfão, Sim, e se pique e larga aqui uma nação nas costas desse sim. menino. E assim como começa, perpetua. Os primeiros portugueses que aqui chegaram fizeram filhos com quem? Com os índios. Sim. E os índios, mas só que ali, naquela época, tem uma coisa que favorecia demais. A gente tinha rede de apoio. Os índios Sim, tinham a tribo. sim. Então, muitos portugueses voltaram, outros adentraram no Brasil, foram explorar, né, os bandeirantes, e Uhum. muitos filhos começaram sem pai. E Sim. isso é tão natural que a gente olha para isso e a mulherada tá aí carregando um piano danado nas Uhum, costas, não dá uhum. conta de toda a carga. Não, e assim, você falando e eu me lembrando, né, e o que a É, gente vê em filme, assim, o sim, que acontecia, esse processo da separação do pai, era sim. desde a gravidez. Uhum. Porque se afastava, tirava a mulher, separava o quarto, né, do Tudo, rei, tudo. tirava do quarto do rei, no caso lá Pode da incomodar. realeza, né, não nas outras classes, mas assim, na realeza era assim, se afastava essa mulher que ficava afastada de tudo e de todos para gerar essa criança como se fosse a melhor coisa para ela É, e como se ela estivesse protegida, que na verdade era o contrário, estava ali isolada completamente, sem sim, receber amor, afeto, carinho, nada disso. é. E aquele pai nem chegava nessa mãe, naquela barriga, Ixi, e depois que paria, a mesma coisa, ficava isolada lá com a criança para amamentar e pronto. Então, assim, o que você exato. traz é muito interessante, É, Lívia, porque é algo que a gente carrega, ó, lá atrás. geracional, é. E Sim, o Freud, que foi o pai, né, da psicanálise, onde começou sim, toda a psicoterapia com aham, ele olhando essas relações sim, dessa maneira, onde o pai não era participativo, ele montou toda a sua teoria observando, porque ele observava o laboratório, sim, né, científico, é você observar como é que as coisas acontecem. Naquele tempo ele dizia isso, que a criança, ela não tinha noção nenhuma desse pai, da presença dessa figura, sim, até os 3 anos de idade. Por quê? Porque essa criança ficava totalmente dependente dessa mãe, sim, a mãe gestava, a mãe nutria, era leite no peitinho, e o papai estava onde? Estava lá pelo mundo provendo, que é também uma função. E naquela época ele observava aquilo e falei, mas alguém tem que fazer um corte nisso aqui, aham, porque se esse menino fica o tempo inteiro nessa dimensão da mãe, vai dar problema. aham, É de piano. Tom Jobim sim, dizia, o meu problema é de piano e é de piano também esse é o corte sim, aqui sim, da sim, mãe com o pai. Então o pai, ele percebeu, Freud percebeu que o pai tinha essa função. Primeira coisa, fazer o corte de cortar o complexo de Édipo, e senão esse menino não se desenvolve e fica só nessa sim, esfera doméstica da mãe. E mais adiante, depois também faz o corte da menina, e a menina, bem, depois ela tem que voltar para essa esfera da mãe, porque a sim, menina, ela vai se desenvolver no feminino, e o sim, menino, ele vai se desenvolver no masculino, entende? aham, Mas isso, perfeito, imagina, isso lá no Freud, ele já aham, olhava e dizia isso. Para a criança, a mãe é o conhecido e o pai o desconhecido. aham, Tanto é que no RG, quando a gente vê lá pai desconhecido, é porque realmente o masculino ele é desconhecido. sim, Ele é o que vem de fora para dentro da mulher. E é a mulher que, com essa fome de ser mãe, conduz esse masculino para o profundo e diz assim: não, eu quero, eu tenho, ó, eu tenho um time e você não. Você vai ficar a vida inteira aí se sim, quiser, né? Igual Adão, ó, curtindo a vida. E eu não, eu tenho um tempo para cumprir o quê? A maior missão, o maior propósito da mulher em vida é quando a gente está nesse movimento, né, sim. nessa plenitude de servir a vida, trazendo à existência uma nova realidade. Esse é o maior poder da mulher. O verdadeiro empoderamento está aí, Perfeito, entendeu? perfeito. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aqui no chat participando, né? Tô vendo aqui agora, o som tá 100% agora, né, Matheus? Me ajude aí, hein? Ó, galera mandando aqui, Mônica, Vou ler também Renilson, aqui. Ramon, Newton, Laura, ó, minha mãe aqui, ó, tava reclamando já que tava sem áudio. Tá aqui, Newton mandou aqui, ó, boa noite a todos, quero mandar um abraço especial para meu amigo João, conheço boa parte da história dele, e o da Carolina também, esse pai é um pai diferenciado, com certeza João Vicente e Benjamin são muito abençoados e sortudos. É, E Grande aqui, abraço olha, aí. pronto. E Newton traz ainda, né? Infelizmente, tem muitos filhos órfãos de pais vivos sim, morando com os pais, né? isso é um E problema. isso é um fato. Deixa eu. Ó, gente, botei aqui, né? Na frente de vocês, estão aqui no Instagram, aqui na rede vizinha, hein? Ó, estamos ao vivo. Pronto, quem tá chegando agora, estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/@sicafreire, hein? Ao vivo no YouTube tá muito mais legal, dá para ver esse espaço lindo que nós estamos, os meus convidados. Então, vamos, vocês que estão aqui, venham para o YouTube para a gente conversar melhor e trazer mais coisa para vocês nesse bate-papo, hein? E esse ponto que
trouxeram aqui, o Newton, né, de órfãos de pais vivos, é algo que, de fato, a gente vê. E, assim, vou falar uma coisa, eu não sei se é porque depois da maternidade, não sei, hoje eu tenho certeza, a maternidade dá um outro olhar. A maternidade, assim como a paternidade, muda o nosso olhar para a vida, para o mundo, né, muda a gente de dentro para fora. Eu hoje sou uma outra Silvana muito melhor. E a gente também observa outras coisas. Então, assim, quando ele fala isso, órfãos de pais vivos, não necessariamente são pais separados. Eu conheço pessoas que o pai está em casa, presente e ausente. presente e ausente, que nunca sentou para brincar com o filho. Eu digo isso de relatos de amigas, de vivências de pessoas que trazem isso, né? E, assim, é impressionante como, quando a gente vê hoje pais como o João, que está aqui com a gente, né, e muito bem representado, não escolhi à toa para essa semana do Dia dos Pais, é porque cada vez as pessoas ainda se assustam em ver esse pai participativo, em ver esse pai sendo pai, Isso. né? Porque muitos estão acostumados ao pai que é apenas marido, que provê, O né? provedor. Está ali o provedor, paga o inglês, paga a capoeira, malmente pega o menino na escola, enfim, né? Temos muitos assim. E não senta para brincar com essa criança. E aí, quando a gente vê, e hoje eu falei isso com ele no telefone, eu falei, é algo que eu venho observando, né? Aniversário de criança. Teve aniversário da minha filha de 1 ano, né? Eu já sabia quem eram os casais que iriam, pai e a mãe, né? Dentro dessa configuração do casal, e quem é que não iria. Porque tem muitos que poderiam ir, mas é aniversário de criança. E aí a mãe vai com a sogra, a mãe vai com a mãe vai com a babá, mas o pai não vai porque ele não faz questão de conhecer a real na real, de conhecer com que a criança também brinca, Isso. de se relacionar, de saber qual é o brinquedo Quem é que o a papai e criança a gosta na mamãe festa. dos coleguinhas. Quem é o papai e a mamãe dos coleguinhas, sabe? Isso. Então, assim, eu acho que falar sobre isso hoje é muito importante, porque esse órfão muitas vezes é do pai dentro de casa, né? E, assim, às vezes o homem fica numa zona de conforto, tá? Tem pais que, às Sim. vezes, só é possível para ele fazer esse movimento de ir buscar, de ir prover, e ele não vai ter o tempo realmente de ter aquele tempo também de qualidade dentro ali para criar a relação de afeto. Mas não é a quantidade desse tempo, e sim a qualidade que ele vai ter com aquela Sim. criança. Então, tem muitos pais que vão conseguir desenvolver de alguma maneira Sim. um vínculo e se aprofundar com o seu filho, e não vai ser um estranho dentro de casa. Às vezes pergunta pro pai, isso aí eu faço muita terapia, viu? Silvana, vem cá, vamos aqui entrevistar você. Qual é a comida preferida de seu filho? Aí fica cri, 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 não sei. Quem é o melhor amigo do seu filho? Não sabe. Qual a cor favorita do seu filho? Coisas básicas, minha gente. Coisas E a básicas. mãe chega, vai do falando dia a dia. tudo, sabe de tudo. É. Eu sei que se eu perguntar pra ele aqui, ele vai tirar de letra, né? Ele tá me curando hoje aqui de muita coisa, porque a realidade minha, quando eu olho pra trás, era uma outra, de ausência Sim. de falta. E quando eu vejo isso aqui, meu Deus, é possível esse pai. Sim. Que até, inclusive, na minha relação com meu marido, foi esse modelo aí que você falou. Sim. Então, antes de eu ser terapeuta, antes de eu ter essa consciência, ele era esse pai que ficava dormindo até tarde, não queria levantar, nunca fez um movimento de pegar na escola, levar, tudo era comigo. Então, ele vai carregando uma carga Sim. danada para, inclusive, compensar. Sim. Muitas vezes esse homem ele fica livre para o mercado de trabalho, vai ter pujança financeira, vai crescer, e você não. E aí você, para compensar, vamos lá, vou fazer tudo aqui, porque eu também preciso me fazer importante, e a mulherada vai atrás dessa valorização. Isso já é características também disso, desse feminino muito ferido, inclusive ancestral também. E aí eu chego querendo dar conta de tudo, fazer tudo no 2 passos, muitas vezes para esse pai também uma hora chegar e vir adentrar. Não, você não sabe. Não, sai daqui, você não sabe dar um banho, não sabe dar isso, não sabe fazer aquilo. Né? Tem isso. E quando você falou isso, né, João, de que Mili falou pra você, é você que vai dar o banho, né? Então, assim, ela também abriu esse espaço. Essa conexão pra você, né? Porque tem aquela coisa, eu acho que tem o pai que ele nasce pai no sentido de querer estabelecer aquela conexão e querer ter esse movimento de ser o pai, e tem pais que precisam ser chamados para esse movimento, né? Sim. Que vai aprender da prática. E aí, quando você estava falando dessa questão da mulher, ela fica ali no cuidado, a gente tem uma herança estrutural que a mulher tem o cuidado, então, às vezes, esse trabalho que a mãe tem em casa, ele é invisível. É invisível. Ele é invisível. Então, aí tem um pai que chega assim, poxa, eu cheguei cansado, morto de trabalhar, ainda vou tomar conta de criança. E quem estava em casa o tempo todo, né? Cuidando da criança. Quer dizer, o cansaço que aquela mãe estava. Quem é que cuida da mulher, né? Quem é que cuida de quem daquela cuida? mulher, né? A gente tem agora que com o Benjamin em casa, então o Mili toma conta de Benjamin, porque ela trabalhava, então ela teve que abdicar do trabalho dela para se dedicar exclusivamente a Benjamin. Então eu sei que, por exemplo, a madrugada é minha. Benjamin acorda 4, 5 horas da manhã para conversar. Então lá na babá eu já vejo. Lá na babá eu já vejo. Vou para lá, converso com ele. E assim, isso é tão interessante, Silvana e Lívia, que quando é de madrugada, teve um momento aí, foi essa semana que passou, eu não acordei, não consegui acordar.
Ele foi, né? Ele chorou, a Emily foi. E aí, quando eu acordei ela conversando com ele, eu peguei e fui lá. E aí, o que foi que aconteceu? Aí ele já estava estirando o braço para mim, porque ele já sabe que aquele horário é meu. Exato, Então, assim, exato, pá. Aí então eu exato. peguei, Mili, vá deitar que eu fico aqui com ele. Oh. Então, essa consciência que o pai tem que ter, que às vezes tem que entender que, olha, por mais cansado que você esteja, você precisa dedicar um tempo para o seu filho. E ainda tem aquela questão, por exemplo, do tempo de qualidade, que muitos ainda usam isso como justificativa. Ah, já dei 10 minutinhos. Já dei 20 minutos. Foi o tempo de O qualidade. que são esses 10 Né? minutos, Então, né? assim, porque tem ainda, Sim. né? Você não tem muito tempo para dar para o seu filho, para sua filha, mas você acha que os 10 minutos que você ficou com ele foi suficiente aquele dia inteiro. Sim, sim. Dá para você criar várias conexões com o seu filho, desde você levar para a escola, trazer. Eu, quando vou levar o João Vicente, nos dias que eu levo o João Vicente para a escola e busco ele, a gente vem conversando coisas, É isso, brincando. ouvir, Olha né? isso, Ouvir dele, brincando. ouvir do seu Brincando, filho, brincar. bora agora aqui, uma palavra que começa com letra P, né? Sim. No tema fruta, ele fala uma, eu falo outra. Então, é essas conexões que você pode criar no dia a dia. Se você não consegue, por exemplo, estar o dia inteiro em casa, dê um jeito de você acompanhar a natação Sim. do seu filho, ir na escolinha, participar no Ligar, dia a fazer uma dia. ligação. Hoje, Fazer hoje em uma dia a gente tem ligação. inteligência artificial, Sim, vida chamada, você sim. pode estar do outro lado do mundo, você faz uma conexão e, filho, me conta como foi seu dia hoje. O Claro. que é que você aprendeu de novo? Estimular isso, né, de trazer também. Sim. Me conta aí alguma coisa, o que é que aconteceu? Porque ele está falando aqui coisas de trazer esse lúdico e tá me lembrando muito o personagem de um filme, que eu vou trazer até a análise desse filme Aham. no sábado. Eu vou fazer uma live de manhã com a análise do pai do filme A Vida é Bela. Sim. E foi um pai que, no meio daquela tragédia toda, ele atravessa aquele filho que ainda está na primeira infância. Filme Ele belíssimo. tenta, né, preservar psiquicamente aquela criança de todo aquele trauma. E isso a gente pode, inclusive, trazer para a vida. O pai, ele faz esse movimento, Sim. ele é o protetor mesmo. E no filme, praticamente, a gente não vê a mãe, a gente vê a relação do pai Aham. com o filho e como ele usa desse lúdico, né, dessa coisa de estar brincando com a criança. E no brincar, o Piaget já falava isso, né? A criança aprende, a criança desenvolve ali, Sim. que é no brincar. E hoje em dia, às vezes, as pessoas, os pais mesmo, muitas pais e mães, não estão nem com paciência de desenvolver uma brincadeira, de esperar Sim. o time da criança, porque a gente Sim. está uma sociedade extremamente ansiosa, Sim. querendo tudo para ontem, preocupado no amanhã, Sim. mas não está aqui no E o hoje. tempinho deles é diferente, assim, para a idade, por totalmente. exemplo, Marina, 1 ano e 7 meses, Benjamin, 2 anos. O tempo de Nossa, comer, né? A gente de gosta muito de fazer aprender. as refeições com Marina ali, mas a gente sabe que é demorado, E tem porque que é o tempinho deixar. que ela quer, a autonomia dela, então bota a colher e vai. Aí daqui a pouco conversa, Isso é aí pega a colher de riquíssimo, isso é novo. ouro. Pois é, são momentos É. assim, aí vem uma coisa que tá no meu prato, aí já quer aquilo ali, Pergunta, tudo pergunta pergunta. tudo, diz o nome de tudo. Então, assim, o alface, por exemplo, é a única coisa que ela ainda não come, assim, mas pega e chupa por causa do azeite e Olha bota ali do isso. lado. Mas se tem no meu prato, no prato do pai, ela quer botar no dela também. Sim. Então, assim, de fazer esse movimento, né? E é como você falou, é como o João também falou, é o pegar, ir para a natação, né? A Marina agora saiu Fazer o que é porque tá no possível. inverno, mas a gente sempre dividia. Na verdade, ela ia muito mais com o pai até do que comigo. Então, assim, as vivências, as memórias, né? O que ambos carregam e constroem. Né? Sim. Eu acho que isso é um ponto crucial. E que quem não vive isso realmente é quem perde. O que é que eu mais me lembro, por exemplo, de minha mãe, agora olhando, né? Porque como meu pai Sim. saiu, ela também teve que ficar o quê? Ausente para dar conta de uma carga financeira para sustentar 4 filhos. Então, era uma mãe que saía às 7 da manhã, chegava às 7 da noite. Muitas vezes eu já estava até dormindo, Aham. porque eu acordava às 6 horas para ir para a escola. Sim. Mas a minha mãe, ela fazia questão de finais de semana estar com a gente. Sim. Então, quando acontecia assim, um convite para uma festa, alguma coisa, e dizia, só venha você, não venha com seus filhos, não. Ela, não. Ou eu vou com meus filhos, ou meus filhos pertencem, fazem Sim, parte, ou então eu não sim, vou, não sou sim. bem-vinda. E no domingo, todo domingo, minha mãe fazia evangelho no lar. Sim. Então, ela trazia isso, ela trazia essa coisa da dimensão espiritual. E eu cresci ouvindo minha mãe sempre falar: olha, não existia ainda, nem sabia de constelação. Minha mãe fazia assim: olha, apesar de tudo, é seu pai. Então, ela fazia a gente orar por ele, fazia a gente orar Sim. pela família dele, porque Aham. intercedeu muito e sempre no contra. E isso tudo foi curando a gente, foi curando a Aham. gente. Aham. Tanto é que aos 15 anos eu olhava para meu pai, eu via aquele homem inteligentíssimo, falava 6 idiomas, era apresentador de televisão, era um Aham. cara super inteligente, mas não tinha sabedoria, né? Não tinha Sim. sabedoria. E eu olhava e falei, não é possível que eu não vou conseguir guardar nada de bom desse homem em mim. E foi aí que eu fui fazer um movimento que a gente chama na Sim. constelação familiar de inclusão desse pai de volta, porque até então ele estava fora de mim. Sim. Ele estava fazendo um monte de merda na vida, né? Aham. E aí eu vou e peço, pai, você pode me ensinar a tocar o piano de ouvido? Ele, claro, minha filha, começou a me ensinar.
E eu aprendi tão rápido que eu aprendi com a alma, eu não aprendi com o cérebro. Eu até hoje não sei tocar de partitura. Eu digo, eu sou analfabeta de partitura, Olha né? só. E aí, todos os dias de manhã, eu tô fazendo live 6h12 da manhã, trazendo terapia gratuita, e no final eu toco o piano. A galera fica esperando, toca aí, Lívia. Aí Sensacional, manda a música, eu digo aí sensacional. a música. Aí eu toco a música na hora. Nunca toquei a música e toco, porque é uma coisa mental mesmo, né? Sim. E aí, meu pai, quando eu fiz esse movimento, eu fiz um movimento de cura. Então, sempre é uma jornada. E aí, eu estar Aham. aqui ao lado dele hoje, ouvindo que é possível um pai assim, Sim, já traz cura sim, para mim, né? E para os minhas vidas futuras, que são meus filhos, que eu tenho certeza sim, que vão fazer muito mais diferente do que a gente, né? sim, Seus filhos sim. vão, a sua mãe vão Na muito semana mais. passada eu falei isso aqui no podcast. Eu falei assim que a minha mãe foi melhor que a mãe dela, Sim, eu já sim. estou sendo melhor e a minha filha, né? Porque as Sempre vai mais experiências vão longe. E vai aprendendo com multiplicando, isso vai exemplo. além, vai aprendendo com exemplo do que funcionou, do que, né? E É, do que, poxa, aquilo não foi tão legal, então eu não posso fazer quero. diferente. Posso fazer diferente. Ó, Hilda diz aqui: as memórias afetivas podem ser construídas nos pequenos momentos, no contato diário, nas pequenas coisas. E eu acho que, de fato, as memórias afetivas são nos pequenos momentos. Assim, as minhas memórias, né, da Sim. infância são em momentos que a gente. É. Não é aquele dia especial, não é aquele super Sim, presente, não é. Não. São momentos são coisas, pequenos, são são momentos detalhes. curtos, detalhes, mas que aquilo fica para sempre, né? E você tocou num ponto que é trazendo essa sua relação com o seu pai, como e assim, quando perceber e tratar ou cortar isso que vem ali em cadeia, né? Porque Uhum. eu já vi assim nas minhas vivências, até entrevistando também, né, enquanto repórter, Sim, duas situações, né? Uma daquele pai que teve um super pai e aí ele sim, reproduz isso porque foi sim. tão massa e a relação dele com o pai é tão incrível que ele quer ter isso com os filhos, ou aquela pessoa que o pai era ausente, não, e ele diz: não, eu não quero que o meu filho sofra aquilo que eu Quero ser sofri diferente. e eu quero ser diferente. Há essas duas situações, né? Sim, E há aquele, também, a terceira situação, daquele que não teve esse pai ali e segue a mesma forma do pai, né? sim. Da falta de carinho, da falta de afeto, ou famílias que, tipo, eu sou muito grudenta, então eu digo que amo Marina desde sempre e ela já consegue dizer agora também, e beijo e abraço. Então, sempre tive isso muito. Lá em casa a gente sempre foi muito do tato, né? Uhum. E, assim, de famílias que não são assim. E às É, vezes a pessoa leva uma vida inteira, tem filhos e não consegue abraçar o filho, porque foi criado numa família onde as pessoas não se abraçavam, isso. né? Então, quando perceber, interromper isso, esse Um ciclo, padrão, esse isso. padrão, né, Lívia? Bom, é importante a gente falar o seguinte, Silvana. Primeira coisa, o que é o trauma? Se você a gente trazer experiências, né? Sim, O trauma não é o que acontece em si. sim, Porque, por exemplo, a gente pode passar por um assalto e aquilo ali não lhe afetar, mas tem pessoas que vão se afetar. Então, é como você significa a experiência. E sim, por isso que a terapia é uma coisa muito individual, o trabalho ele é muito único, porque nós somos seres humanos únicos sim, e cada um vai passar por uma experiência. Às vezes você tem 4 irmãos como eu, cada um tinha um pai interno diferente. sim, Se relacionava com o pai de maneira diferente da que eu me relacionava, o meu irmão, o outro e a caçula. Então, assim, cada um vai significar as suas experiências. E o que é que vai diferenciar? Se eu sou uma pessoa que tem maturidade psíquica, independente da idade que eu tenho, da idade cronológica, é se eu assimilando bem, eu consigo fechar esses ciclos, fechar essas experiências e avançar com elas, ao invés de ficar presa nesse passivo emocional, olhando para isso, ao invés de olhar para frente, olhar para a vida e ir tendo cada vez mais vida na minha vida. Então, se eu fico olhando para trás e com sintomas da minha vida, olhando para muitas coisas do que o meu pai fez e estou ali naquela postura de vítima, ainda reclamando, quantas sim, pessoas eu pego em terapia com 40, 50, 60 anos, ainda na casa de papai e mamãe, porque acha que papai e mamãe ainda tem que fazer. E o pai e a mãe já no auge dos 80, minha gente, ainda fazendo por esses filhos. sim. Quando Tá já em é pra inverter, quando já é desequilíbrio, pra ser cuidado. tá em desequilíbrio total. Me desculpe aí se você tá na casa de papai e mamãe ainda nessa síndrome do Peter Pan, que é aquele que não quer crescer, não quer ir para a vida, não quer tomar a vida que recebeu, que isso é um presente, e fazer o melhor que você puder com ela. Então, isso tem leis que atuam nas relações, isso foi observado pelo Bert Hellinger, que são leis simples, tal qual a gravidade. Você, concordando com elas ou não, elas vão atuar em sua vida. Sim, E isso a gente precisa ter, né, consciência para que a gente desperte e coloque as coisas em ordem.
ordem que eu não posso ficar diante do meu pai e da minha mãe já com 40 anos de idade, 50 anos de idade, sim, dentro da casa de papai e mamãe e dando desculpa para tudo e para todos. sim. Não quero casar, não quero ter filho, eu não quero isso. Ah, porque botar filho no mundo, o mundo é violento, o mundo é isso. Claro, o seu cérebro, ele luta por sobrevivência, ele vai lhe dar desculpa do Sim. medo, óbvio. E a mulher, não, a mulher vai estar mais aquela coisa, ó, eu quero, Aham. eu tô fazendo um processo seletivo aqui, viu, João? Você vai aceitar a vaga de pai, João? Porque é processo seletivo, minha gente. Você está selecionando a pessoa para o cargo, a função ali, a Sim, vaga mais importante de sua vida, que sim, é de companheiro, de coisa e de futuramente pai, né? sim. Do seu filho. Então é muito importante. E a galera não está se apropriando disso, não está se apercebendo. É um tal de Tinder para lá, Tinder para cá, só superficialidade Sim. e não passa dessa camada aqui. Como é que a gente vai se aprofundar na alma, em questões do espírito e não passa do corpo? Perfeito. Não passa Perfeito. daquele prazer imediato, que isso aqui só busca isso. Sim. E tome-lhe a fazer, ó. A mulherada não tá sabendo fazer o jogo. O jogo, qual o jogo? Tranca as pernas. Entendeu? Tem que fazer o jogo. Essa é boa. Esse jogo é bom, porque esse jogo é o gambito da rainha, minha filha. Você vai dar uma jogada, vai dar um checkmate. Agora, mas doutora, aí chega assim no consultório, mas se eu não der, as outras vai dar. Deixa as outras tudo dar, você não dá. Rapaz, suporte o processo, minha filha. Ela não suporta. Aí Suporte o volta processo. lamentando. Doutora, não deu certo, ele não me ligou. Glória a Deus, foi livramento. Vamos É. pro próximo. Quando tem que ser, é. É. Quando tem que ser, é. Agora, quando suporta, minha É. filha, a mágica acontece. Ô, Pois diga aí, é. diga aí. Tem coisas que é simples, a gente fica querendo complicar o que tá Sim, simples, entendeu? sim. É verdade. Verdade. É verdade. Né? E a cara de João foi ótima. João concordou logo. João concordou logo. João, Lívia falou uma coisa, né, de que o mundo hoje está violento, a gente vem falando sobre isso Sim. aqui, que educar é difícil, educar dá trabalho, né, não é Desafio, fácil é criar. desafiador. É um É investimento, desafiador, é é um investimento. investimento, né? Educar mesmo, não delegar, né? Não. Porque hoje delega-se tudo para a escola em tempo integral, né? Então, Babá eletrônica, televisão, tudo, vai tudo. delegando tudo. Mas, assim, para quem quer educar sem delegar, participar, o pai participativo, né? Isso. Construir isso Isso. é algo que dá trabalho, né? Dá muito trabalho, inclusive. E eu tinha essa consciência, né? Quando eu falei pra você que eu não queria ser pai, porque eu sabia Sim. que você tem que estar ali no dia a dia. Meu Sim. pai era uma outra realidade, porque assim, na medida que vai se passando o tempo, vai evoluindo a coisa. Mas meu pai trabalhava muito, mas quando ele estava em casa, ele brincava. O que eu trago muito do meu pai é o humor. Ele Sim. é filho de cearenses, então ele era muito humorista, né? Então, e aí, quando eu estava mais triste de algum momento, eu lembrava de alguma piada dele. A gente às vezes sentava assim eu lembro de uma cena, isso falando das memórias afetivas. Aham. Traz aí. Minha mãe sempre foi péssima em cozinha. Se ela Ah. estiver me assistindo agora, ela Eu sempre amo foi. cozinhar. Ela Eu odeia também cozinhar. adoro. Ela não gosta de cozinhar, até que ela aprendeu um pouco depois, que agora tá morando mais sozinha. Então, mas assim, teve um belo dia que ela foi inventar de fazer uma lasanha. Só que ela não botou a massa para cozinhar. Ela Ah. montou a camada das lasanhas. E a lasanha, acho que chegou até rachar o pirex. Misericórdia. Chegou na mesa, colocou na mesa. E aí ela estava feliz porque ela tinha conseguido Fez- fazer uma fazer a lasanha. lasanha. Meu pai olhou pra lasanha, olhou pra gente, e a gente um olhava pra cara do outro. Aí minha mãe, quando a gente começou a ensaiar, falar mal da lasanha, ele olhou assim pra gente. Eita, Né? ó. Ótimo, Ritinha, mas sabe de uma coisa? Acho que a gente vai pedir uma pizza. Parece que a gente esqueceu de tirar e parece que a lasanha queimou. Olha que maravilhoso. E aí ele conseguiu contornar aquela situação. Nossa. Então, enquanto a gente estava ali pronto pra criticar a lasanha, ele já estava ali vendo. Feriu o feminino. É. A Ele pedrada. pegou, vamos pedir uma Sim. pizza. Então, Então, que assim, homem sábio, viu? É. naquele momento, era aquilo ali, falei assim, poxa, que Trabalho bacana de meu pai ter equipe. Olha, protegido e protegido e apoiado a ela, mãe né? dela, né? Porque ela poderia dizer, olha, E quantos Eu homens. podia ir junto com você dizer, É. vixe, não prestou não. não prestou Então, assim, não. né? E né? quantos Você não sabe homens- fazer nada que preste, É. como acontece Sim, em muitos sim. E lares. você vê, aí a gente já faz uma Como análise. lá atrás era muito mais forte até do que hoje, É. né? Essa coisa do machismo, do patriarcado. Mas ele traz aqui uma relação saudável entre o pai e a Sim, mãe, porque um perfeito. protege o outro, um tá ali em unidade com o Sim. outro. E em Jogam momento algum, juntos. em momento algum ele chegou para criticar. Hoje em dia, um dos traços da relacionamento tóxico é o cara ali criticando, agredindo você, desfazendo, né? Lhe oprimindo. E a mulherada ainda ficando, né? Uhum, Sem se uhum, posicionar, uhum, sem dar um uhum. passo para sair disso. Sim, Então, seu pai foi aí sábio demais. perfeito. E não é tudo que a gente tem que chegar e ficar ali desfazendo a Claro, pessoa. claro. Porque ela investiu tempo. Exato. E aí você falou de uma coisa interessante agora, Lívia. É o nosso papel enquanto pai, mãe de filhos, a gente começar a tentar fazer com que esse menino de hoje não seja aquele homem tóxico. Agressor. Né? Porque assim, é muito desafiador para a mulher. Eu acho que a sociedade ela é muito pesada para a mulher. A mulher Sim, ela sim. precisa se destacar para ela dizer que ela é importante.
Acontece, tem leis que as leis não são, né, Cumpridas. não são cumpridas. A gente vê aí, todo dia que a gente liga uma televisão, a gente vê um caso de O sistema feminicídio. judiciário é machista. Existe né? o sistema machista, exige esses caras que eles não vão tratar essa questão emotiva de afeto Sim. e aí quer agredir, porque é minha, porque é isso, aquilo Sim. outro. Então, eu acho que é um papel muito importante nós, como, e aí eu falo para a galera que está nos assistindo, enquanto pais de meninos, né? E isso não vai fazer com que ele, vamos afeminar, essas coisas que o povo fala muito de besteira. Aham, sim, Ignorância. Você vai ser um homem de respeito. Sim. Você não tem você tem que ensinar hoje o menino a respeitar. João Vicente Sim. sabe, por exemplo, que bater em mulher não pode. Isso, E ele meu também sabe sempre de disso. pequenininho 8 ouvia. anos. E às vezes, com É. 8 anos, ele passa quando ele ouve uma coisa, pai, o que foi que aconteceu? Isso aconteceu, isso, porque esse cara não Perfeito. deveria ter feito isso. Sim. Aí ele, é verdade, meu pai. Então, assim, ele protege na escola, quando tem alguma confusão, ele ameniza a coisa. Então, assim, ele sabe que não pode agredir uma mulher, né? Então, eu acho que o nosso papel, por Sim. isso, esse desafio que a gente fala, porque nós Sim. temos vários núcleos, que você vai para a escola, Sim. e aí todo mundo Um tem sistema, um sistema, tem uma Sim. educação Tem uma diferente. educação, E vários né? sistemas Cada um traz familiares ali. a sua mochilinha de casa, né? Aí, hoje em dia, você luta com os outros núcleos, você Sim. luta com a violência, você luta com As as ideologias, ideologias, o sistema de televisão, o sistema de, sim, a internet. tudo. A internet que tá A aí inter- entregando o que você não tá Eita. pedindo, a internet Não tá entregando. tá. Exato, tem uma novela que passa agora, né? E que tem uma personagem que diz que o mal é a internet. A internet. Várias Mas vezes vai saber usar, tem que saber É. usar. Tem que analisar a internet a seu favor. Você fala uma coisa aí, esses homens agressores, que eu costumo chamar assim, esses homens modelos Sim. jurássicos, não podem passar. Sim. Essas sementes não podem Sim. né, tá lá passando para as próximas gerações. Porque, infelizmente, ainda para esse homem, só era validado para ele sentir uma das emoções básicas, que era a raiva. Sim. Então, ele era bloqueado completamente. Ele não podia sentir, Sim. ele não podia ficar triste, ele não podia chorar, ele Uhum. não podia nada. Ele só podia sentir raiva. E na Sim. hora que vem, meu filho, Tem que tome mostrar raiva. força. Né? Sim, Então, sim. isso eu ouvi outro dia na palestra daquele Piangeles, que é maravilhoso. Ele Sim, escreve aquele livro, maravilhoso, né? O papai é maravilhoso. pop. Quando ele disse isso, eu falei, é isso. O Perfeito. problema Sim. do homem é esse. Então, hoje, você, como papai que valida, chega Sim. pra você e fala, filho, pode chorar. Pode sentir Sim. dor, pode sentir tristeza, pode sentir amor, pode sentir Sim, tudo, sim, tudo é válido. sim. Porque se a gente não souber lidar com as nossas emoções, por exemplo, Divertidamente traz isso lindamente, né? Eu tive um post aqui só conversando sobre divertidamente, né? Maravilhoso. Porque é incrível. E aí a chave, a alegria é quem comanda ali. Porque quando a ansiedade já vem no Divertidamente 2 e entra, causa um estrago, quase que bota tudo a perder. Sim. Outra coisa que a gente não sabe é o medo. O medo ele tem que estar atuando a favor da vida. Porque quando o medo sai dessa dimensão e nos aprisiona até em esferas espirituais, lascou. E a gente fica botando a culpa. Ah, não, porque é o medo, porque é o Sim. medo. E aí você vai aumentando esse medo, aumentando. Ele chega uma Não hora que faz sai do nada. controle, aí vem Claro, pânico, claro. aí vem a paralisia. Ao invés de Aham. você enfrentar ou Aham. fugir, você paralisa. Isso tudo está causando todos esses sintomas aí que E as pessoas assim, estão tem um ponto, pipocando. Lívia, que você trouxe, né? Que é também do que uma geração, a geração lá do pai de João, Isso, do do avô, vovô. era uma, Isso. e hoje é outra. Então, assim, a Isso. gente tinha uma geração também onde o bater era comum. Era na Normalizado. escola, era Era. palmatória, Tem que se era em casa, defender. né? O bater, o castigo severo, Isso. né? Isso era comum, A isso não punição. era visto como uma agressão, né? Uhum. E cada pai faz o que Era quer. visto como educar, Como educar, inclusive. exatamente. Então, assim, hoje, que bom que a gente tem um educar muito diferente disso. Mas Isso. para aquele filho, aquele neto, né, que viveu aquilo e que hoje é pai, né? Como interromper isso e dizer, opa, não estou mais aqui nesse padrão, não preciso bater nos meus filhos. Eu posso ter autoridade, né? Sim. Sem ser autoritário. né? Isso. Perfeito. Olha, eu vou trazer um exemplo de casa. Minha Sim. mãe era autoritária, ela só bastava olhar. Sim. Eu já me tremia toda. Aham. Mas a gente tinha esse respeito, mas não tinha um diálogo muito, Sim. porque ela não estava presente, ela estava Aham. trabalhando. Aham. Hoje eu já faço diferente. O meu olhar não vai intimidar nunca a minha Sim. filha, nunca. Mas eu vou chegar para conversar tudo com ela, tudo. Sim. Ela já está namorando com 14 anos de idade, mas eu chamo papo aberto, já digo, olha, sexo nessa idade você não tem responsabilidade. Chama o rapaz também, viu? Vem cá, mamãe de você, vem cá todo mundo, ó, papo aberto. É a melhor coisa. Sim. Porque aí você orienta, você Sim. começa a estar colocando ali ó, as regras do jogo, Sim. você já acompanha, já leva em médico, já faz todo o movimento. Mas eu E falo assim no coloca a sentido, né, de responsabilidade. não reproduzir Não isso. reproduzir, Não exato. reproduzir aquela criança que apanhou na É. infância. Eu, graças a Deus, não, mas assim. Não, também não, mas né, eu mas, recebi assim, um olhar muitos- severo. E sim, e muitos da minha época também. É. Né? Então, assim. E às vezes minha mãe
mãe chega... Eu não dava nem motivo. E às Era muito vezes, tranquila. às vezes eu recebo ainda esse olhar severo dessa mãe, então, que vai chegar ainda pra mim e dizer, você tá permitindo sua filha namorar cedo demais? Aham. Eu, sim, mamãe, eu vou fazer um pouquinho diferente da senhora. E Então, vamos seguir, entendeu? cortar isso, né? Se agora Ou com perceber que honra. se isso é algo que tá tão forte É, dentro de você, tratar, Agora, enfim, para com não honra, reproduzir. porque mesmo que esse pai, essa mãe não esteja mais aqui entre nós, essas vozes Sim. mentais ficam aqui, ó. Sim, E sim, muitas sim, vezes não sim. me autoriza a fazer mais. Aham. Não me autoriza, por quê? Porque muitas vezes eu tô arrogante diante deles, eu não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe. Minha mãe e meu pai eram muito agressivos, eram muito violentos, Aham. então eu tô cheio de dor ainda em relação a eles, e eu não consigo fazer diferente. Sim, Mas se eu olhar e dizer, olha, era o que era possível pro sim. papai e Qual mamãe era a fazer. realidade daquele pai, daquela Muitas mãe, o vezes que é o que ela que papai aprendeu. Passou por isso. era pior Exatamente. ainda. Aham. Quantos lá atrás apanhavam mesmo, era coisa Sim, muito sim. violenta. Então, assim, isso é como se fizesse uma onda e vai se Aham. acalmando, vai se Sim. acalmando. E a gente sempre vai estar em transição de gerações. Eu costumo dizer assim, a gente tem um iPhone hoje, nossos filhos é o modelo de última geração. Sim. A gente é o modelo lá 76, é o modelo... e nossos pais é mais jurássico ainda. Então, como é que vai rodar programação? Não vai rodar minha Sim, programação, sim. entendeu? E nossos filhos sempre estão nascendo com cada sacada, com cada, né, programa. Eu olho assim, meu Deus, meus filhos, eu tenho muito orgulho, eu disse, eu vou entregar a sementes realmente vão dar muitos frutos, você também, tenho certeza. Então, todo investimento vale a pena nos filhos, porque isso vai dar retorno. Com Na certeza. sociedade, Ó, inclusive, né? deixa eu ler um pouquinho as mensagens aqui da galera, pra galera tá dizendo, eu Leia. gosto assim, viu? Isso Quando vocês aí, participam, isso bem aí. participativo, que o papo hoje aqui, ó, tá bom demais. Então, deixa eu trazer aqui algumas mensagens, ó. Lipe Freire, um beijo, meu amor, meu sobrinho lindo aqui, ó, tomando um café, assistindo esse maravilhoso conteúdo com essa profissional excelente, coisa linda. Um homem desse tamanho, maior que eu. Vixe. Ana Luísa Carneiro, cadê, ó? Trazendo aqui. Entretanto, minha realidade foi e é diferente. Meu esposo é um pai extremamente participativo. Bom, Cadê? Glória. Hoje, ambos os meus filhos, homens e meus genros, são pais. Tá aí, ó, que bacana, trazendo pra gente, ó. E ela diz mais, acho que ela é psicóloga, né? Como psicóloga na clínica, eu vejo que tem muitas crianças e adolescentes sendo acompanhadas por mães, mas também por pais. Acredito que Uhum. está começando a mudar. Que bom, né? Que bom que a Ótimo. gente já tá vendo isso. Dando parabéns pelo conteúdo. Obrigada, viu, Ana? Um beijo pra você. Olha, cadê? Deixa eu ver aqui. 10. Newton, Ana, eu sempre olhei muito isso. Ele tá comentando aqui do comentário dela, né? Sabe, em um laboratório, um pronto-socorro, tem 10 crianças, 2 pais e 8 mães. Na escola também, minha Né? gente. Reunião escolar. Reunião de escola. Eu 8, falei do aniversário, mas 9 assim. mães, um pai. Né? 20 mães, um É, pai. exatamente. Ó, Ilane Físio. A presença constante e envolvimento em cada momento da vida de seus filhos faz toda a diferença. João, sua dedicação e amor é inspirador, um grande exemplo do que significa ser um pai presente e participativo. Olha João, aí. você tá curando a galera, viu, João? Você tem uma missão Marcelo, linda. maravilhosa. Papo sério, mas divertidamente necessários, né? Isso. Dando parabéns aqui para os envolvidos. Obrigada, que bom que vocês estão gostando. Ritinha, sua mãe. É. Ai, ó, cadê? Vamos pedir um delivery pra ver se chega a lasanha. A Ritinha já botou aqui, ó. Ritinha. Boa noite, eu ouvi, João. Vou mandar lasanha pra vocês. Hoje ela já deve saber fazer lasanha. Ritinha, igual minha mãe, rapaz. Minha mãe já dá Não, ela resposta na vai dar a hora. resposta. Ela não vai É, dessa época, é tudo assim, Ritinha, rapaz. vou pedir, viu? Calma, Ritinha. Calma, respire paz. Olha aqui, ó. Pedro e Rafa, a paternidade transformou minha vida. Pai tem que ser presente, parar um pouco do seu dia e se dedicar para ouvir e brincar com seus filhos. Minha alegria é ter meus filhos sempre por perto. Pedro e Rafa é o perfil dos meus sobrinhos, mas quem tá falando aqui é meu irmão, que é um Ei, paizão. que maravilha. Meu É um irmão pai também. incrível, que se É. permitiu e quis viver ali, desde o começo, né? Sim. Desde aquele primeiro banho, tá aí até hoje. É como ele disse, a paternidade transformou a vida dele e é bonito de se ver, viu? É tão bonito, né? Quando a gente vê E é esse isso que você envolvimento. falou, se permitir. Ele se permitiu a isso. Exatamente, exatamente. Se permitir viver isso, né? E estar ali dentro daquele universo, né? Sim. E voltando aí para esse ponto, né, do que você falava também, da mulher também permitir isso. Porque a gente tem os dois pontos, Dá o né? espaço. Dá o Isso. espaço. E eu me lembro como você falou que sua esposa deu, e comigo também foi assim. Eu tive Marina, foi de cesárea, e eu nunca tive essa cirurgia na minha vida. Não, verdade. Ah, eu nem imaginava Dói. como doía, meu Deus, aqueles pontos. Senhor A Jesus. barriga pesa. É E horrível. antes de parir, eu já tinha a decisão do banho, né? Porque ele é fisioterapeuta, então já tem um trato, né? É. Já viveu, já teve experiência ali na faculdade. Eu sempre achava, eu sou estabanada, então eu falava, olha, isso aí é com você. O banho é com você. E depois dos pontos, menina, até pra trocar uma fralda era uma luta. Então, o banho de Marina, eu acho que eu fui dar, Marina tinha 17 dias, eu acho. A Parece que primeira fralda eu fui passou. trocar, ela tinha mais de 10. É. Mas assim, eu permiti
que o pai tivesse esse momento, né? E Que você disse, confiou nesse exatamente, porque minha masculino. mãe estava em casa o tempo inteiro, minha mãe É, estava lá em casa, minha irmã, madrinha da minha filha, também ali colada comigo o tempo inteiro, mas eu permiti e dei a ele esse espaço. Então, e isso é também é dele. importante, Porque se que você é não um espaço que é deixar, dele. vem a mãe para ajudar, vem a Vem irmã a para irmã, ajudar, vem a babá para ajudar, e o homem vai ficando a marcha. É, Quando vê, ó, já saiu do sistema, aí exato. já foi, e às vezes ele vai se acomodando, vai fazendo esse movimento de sair. fica na zona de conforto. Sim, E eu sim, vejo, inclusive, jovens hoje que às vezes têm filhos, os pais assumem esse filho porque aquele jovem ainda não está com sim, capacidade, não está com. E esse jovem continua tendo aquela vida de jovem, de ir para a festa, para o Sem resto. assumir a E quem responsabilidade. está sim, assumindo é o pai e a mãe, e os vovôs, né? Os vovôs sim, novos que estão lá, sim, né, brincando ainda com muita saúde. Falei, gente, tá tudo errado. Quem tem que estar cuidando do Matheus é quem pariu, não é É, o exato, vovô e a exato, vovó, exato. entendeu? Então a gente nunca vai amadurecer assim se a E, gente ficar delegando a e assim, responsabilidade. conversando com o Alessandro Marim Pietri, que esteve aqui comigo recentemente, Sim. trazendo essa coisa dos excelente. Ele é avós, ótimo, ele é assisti, maravilhoso. eu vi. E assim, dos avós, que hoje tem muitos avós que estão aí dividindo as tarefas, pega na Sim, escola, pega no balé, mas assim, não esquecer o lugar do avô e da avó, que é bom, é importante essa convivência, né? é, Para eles também, sim, mas não esquecer o lugar de encanto do avô e da avó, né? é. E entender que essa responsabilidade é da mãe e é É do 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 pai. pai, pai. porque eles já tiveram um dia, o vovô e a Exato. vovó já teve aquele peso um Sim, dia, e sim, hoje sim, olha para o neto sem mais aquele peso ali, sim, não sou eu que estou ali naquela linha de sim. frente, é o pai e a mãe. Então por isso que fala assim, a vó é mãe e pai com açúcar, e é mesmo, Aham, vai aham. estragar, vai Vai. querer fazer tudo, Tá na porque não função, é a função deles. isso, não tem mais aquele compromisso de dizer, não, vou ter que educar, eu vou ter que, né, botar toda hora reclamar, porque, filha, a gente fica o tempo inteiro falando a mesma coisa, bota tomar banho, pega a Sim, toalha, faz isso, faz sim. aquilo. Mas é porque tá entrando, uma hora fica, entendeu? Mas o vô e vó não é mais aquilo. Então tem esse Sim. lado do encanto mesmo, da coisa do neto ir lá, meu pai não quer, meu vô. Aí a avó faz um negocinho escondido e dá um dinheirinho Sim, escondido e sim, dá um Minha avó, sim. dava dinheiro escondido, pegava pra fora, Ó, ela tava assim, minha sogra de fora. vai dar por meu, minha filha. Minha avó me deu R$ 100. O quê? R$ 100? Tu nem tem noção do que é isso. E aí vai, né? sim. Conte pra gente aí um dos relatos, João. Quero saber do termômetro, que eu fiquei Bom, curiosa. o termômetro tem uma Deixa eu pedir, história. ó, vou pedir pra Matheus. A gente tem umas fotos aí que o João mandou pra gente mais cedo, Oh, quero separado. ver. Pedir pra ele ir rodando aí enquanto o João for falando Bom, aqui. o livro ele traz alguns relatos do cotidiano mesmo, né? Então tem capítulo falando sobre a relação da família com a escola, que é importante. Hum, Tem a questão lúdica do Papai Noel. Semana passada não, ano Olha passado, aí, ó. João Vicente. Oh, que linda, cena clássica, olha. Linda essa É, foto. É o trio, oh, meu Deus. é. E aí tem um relato falando sobre o termômetro. O Sim. termômetro, ele é o grande vilão do pai e da mãe. Aham. Porque quando começa a dar 38, passou de 38, a gente já fica preocupado, né? A gente Uhum. precisa saber o que é aquela febre, não tá passando. E aí, João Vicente, ele teve uma celulite infecciosa. Sim. Precisou ser internado e, graças a Deus, a médica a plantonista perto de casa, ela identificou logo o que era. Uhum. Porque a infecção poderia ir para a corrente sanguínea e ser uma infecção Sim. generalizada. Então, quando tem aqui o surto do termômetro, que toda vez que agora a gente tem, né, uma febre, ou, Aham. na época que foi escrito o livro, a gente já ficava preocupado. Será que é uma nova celulite infecciosa? O que é que está acontecendo? E aí foi internado, né? Ele teve todo o tratamento, e é uma coisa que está no cotidiano de pai e mãe, da febre, e isso tem muito sobre também Ali já é com Benjamin, né? com o Benjamin, Oh, aí o Olha Benjamin aí. na neonatal. Benjamin ficou 7 meses, né, no que hospital, lindo. 5 na neonatal, 2 meses na pediatria. É E aí mesmo. todo o hospital conhece a gente, a história de É. Benjamin. E Meu quando ele Deus. nasceu, todo mundo queria realmente conhecer ele, saber quem era esse menino que nasceu De um de um milagre. milagre, né? E o Benjamin, ele é muito sorridente, ele é muito Ai, brincalhão. Olha, aí ele com o irmão. Olha, Ele com conhece- Ah, que olha, foto olha, mais São linda. apaixonados um por outro. A gente pediu Gente, essa autorização para foto. poder ele visitar. Aham, João Vicente, ele pintava o cabelo, né? Todo ano ele pedia de presente pintar o cabelo. aham. E aí tem muito disso das pessoas interferirem na educação dos outros, né? isso. Você vai deixar seu filho pintar o cabelo? Gente, Mesmo. o cabelo cresce e corta. É. Então, assim, teve um ano que foi azul, outro ano que foi Sim, laranja. E eu acho mas depois eu volto aqui para o relato, mas sim. já que eu falei do lance do Aham. cabelo, a gente tem que ter uma ideia de que a criança, ela não é um objeto. Sim. Não é porque. Nem tudo que ele vai me pedir que eu vou fazer. Tem Claro. coisas Sim. que você vai levar em consideração a idade dele, a faixa Sim, etária. Então, sim. eu e Mili analisou, ó, não tem nada demais pintar esse cabelo. Vamos pintar. Se é isso que você quer, a gente vai levar no Tem nenhum salão. risco. Não tem um risco, vai pintar o seu cabelo. Então, e as pessoas diziam, quem pinta cabelo, não sei o quê, menino. Então, Aham. assim, olha, quando você tiver o seu filho, você faz como você queira Sim, fazer. Então, sim. isso não está interferindo em nada. Se ele me pedisse para fazer um piercing, é claro que eu não ia colocar. Uma Aham, tatuagem, aham. ele não condiz. É.
Então, tem isso que as pessoas também começam a interferir, dá palpite Sim, na sim. educação e também não leva em consideração muito o que a criança sente, né? Então, assim, quando você estava falando assim, a gente pode ter autoridade sem ser autoritário, a gente também levar em consideração algumas coisas. Eu sempre gosto muito da fala da Isa Minatel, que ela fala muito sobre essa questão da Sim, educação positiva, que a gente tem macro e micro decisões. Então, por exemplo, sim. uma macro decisão é banho. Banho é questão de higiene, ele precisa tomar Sim. diariamente. Mas o que vai empatar se ele pode terminar uma brincadeira para depois tomar o banho? Por que tem que ser naquela hora? Você vai ter a roupa. Olha, meu filho, pare de tomar banho, que você vai ter Militar. vai Agora, explicar 4 que é o horas a hora rigor do banho. do banho. Sim, Uma rigor. coisa é sim. você dizer assim, ó, daqui a pouquinho a gente vai ter que Sim. sair para o médico, vai E para a vai, escola, sim. você tem que preparar. Mas assim, ó, Aham. para o que você está fazendo que agora já está na hora do banho. Você não tomou banho hoje, É, sim. né? Porque, filho, você prefere tomar banho agora ou depois do almoço? Sim. Que é que tem ele participar dessa decisão? Aham, E isso não aham. quer dizer que ele vai montar no pai, na mãe, você não quer dizer que você está Vai perder o controle. vai perder o controle. Então, tem isso muito da criança, de acharem que criança ela tem que receber a ordem. Porque a gente ponto foi final. criado assim, Exato. né? Que não escolhia nada, não definia as coisas. Era o pai e a mãe que escolhiam. Mas a criança até pouco tempo não existia nem para nada. Sim. Depois é que se começou a estudar a Sim, infância, entendeu? É, E como e isso impacta. entender, Se pois entender, é. não era. A criança Como não eles, tinha realmente. eles já pequenininhos desde cedo conseguem, se você colocar uma blusa e um vestido, dizer o que eu quero vestir. Ave Maria, Sim. como? Então, assim, e como? Cheio E de como? personalidade, E cheio de como? Que não identidade. vejo problema nenhum com isso. Então, o relato aqui, voltando para o relato do termômetro que você perguntou, era justamente transformar aquele foi o primeiro internamento de João Vicente, a gente ficou muito aflito e Mili praticamente que precisou ficar dormindo com ele os 7 dias, porque eu trabalhava, nesse período eu trabalhava quase os 3 turnos. Aham. Então era o dia inteiro e dava aula à ele é noite. pequenininho. Aí já é me adaptando à nova rotina com o Benjamin, Sim. porque Benjamin, ele nasceu com broncodisplasia pulmonar, então ele faz ainda uso do O2. Sim. Recentemente a gente precisou fazer uma gastrotomia para poder ele começar a se alimentar, né, Uhum. sem ser só o leite, sem ser Sim. só suplemento, enquanto ainda faz essa questão da terapia para ele comer pela boquinha. Ele já estava comendo, Sim. e aí parece que criou um certo trauma com isso. As fonos, elas né, acham que deve ser algum trauma com relação Uhum. ao engasgo, Sim. e aí tá trabalhando isso nele. E aí, cada vez que vai surgindo alguma coisa, a gente vai se readaptando. Outro dia eu e o Mili estava conversando e falando, poxa, nem parece que tudo isso que aconteceu, né? Sim. Porque a gente vai realmente. João, vou te falar, eu tava Atravessando, assim, né? ansiosa para te encontrar, para te fazer essa pergunta, né? Porque quando eu vi lá no Instagram e 7 meses, 7 meses, gente, é quase o tempo de uma gestação, né? Se a gente pensar que a gestação leva 9 meses, a gente esperando para conhecer, para ver aquele neném, vocês esperaram ele já do lado de fora, mas no hospital. Então, assim, né? E completamente diferente do que vocês viveram numa Sim. primeira vez, né? Porque toda a expectativa, ninguém imagina que uma criança vai chegar antes e que vai ficar no hospital. Imagina se o quê? O quarto tá pronto, sair da maternidade tudo perfeito, sair com meu filho no colo. Então, assim, sair sem o bebê já é uma dor muito grande. Foi uma dor E imensa. esses 7 meses pra vocês, assim, em rotina, em horário, né? Como é que vocês atravessaram isso? Pequenininho lá ir pra casa, como é que vocês atravessaram isso? Foi bem complicado, Silvana, porque a gente mora em Catu de Abrantes, Camaçari, e o hospital era ali na Garibaldi, o Jorge Valente. Aham. E a gente ia todos os dias. Então, quando eu não podia ir junto com Mili deixava a Mili, ou então Mili ia de Uber, e no final do dia eu passava para pegar ela, aproveitava para estacionar e ver ele. Sim. Mas no dia que a gente teve que sair do hospital, né, sem o Benjamin, foi como se estivesse, né, a notícia de que seu filho não existe, né? E a gente se preocupando, como é que vai ser isso? Ele lá na neonatal, será que as pessoas vão cuidar dele direito? Então, teve várias noites que Miri não dormia e eu tentando acalmar ela, calma, que vai dar tudo certo. E aí a gente teve uma sorte de que tinha uma pessoa que adotou praticamente Benjamin, uma enfermeira. Eu quero mandar um beijo aí para Marília. Marília foi um dos anjos que tem na nossa vida e tem um capítulo que eu estou escrevendo, segundo livro, falando dessa história de Benjamin, dedicado a ela, porque ela era uma pessoa que nos atualizava sempre sobre a história dele. E aí a gente ia todos os dias. E criança de neonatal, Silvana, é uma montanha-russa. Então, tinha dias que a gente saía muito feliz, né, e esperançoso, agora vai. E tinha dias que a gente chegava arrasado, chorava no caminho para casa. A nossa sorte é que tinha um trânsito para chegar longo, para a gente, né, chegar e ver João Vicente sem ter que levar essa tristeza para ele. Porque ainda tinha isso. Vocês tiveram algum suporte terapêutico para atravessar esse Na período? época, não. Isso hoje a psicologia está olhando para isso, tá? A neonatal. Do hospital tinha, mas não era. É diferente. É diferente. Ali no hospital, né? Mas eu digo porque essa montanha russa. Isso pode separar um casal, gente. Quando ele nasceu,
já era, ou não deram essa expectativa? Tipo, não sei quanto tempo vai ficar aqui no hospital. Não sabia quanto É. tempo ia ficar, porque Cada dia era um dia. cada dia era um Depende dia. do peso que ele vai Sim, adquirir. Dependia do tudo. peso. Primeiro a história do peso, né? E aí depois teve um momento que se descobriu uma tumoração aqui atrás da cabecinha do Benjamin. Sim. E aí isso já deixou a gente muito arrasado, porque a gente não sabia se era alguma doença grave. Foi que aí a gente, né, foi investigar mais, fez várias ressonâncias e aí marcou uma cirurgia para ele fazer. Então, assim, sempre quando a gente achou que ia acontecer a alta do hospital, tinha alguma coisa que precisava parar. E a gente, como a gente estava tendo muita fé e muito suporte em oração nesse sentido, porque a gente chegou a fazer um grupo chamado, né, Corrente do Bem. Pessoas Que de ótimo. diversas religiões rezavam por Benjamin. Uhum. Minha mãe, minha sogra sempre ali rezando nos grupos de orações dela, né? Todos os familiares, minha cunhada, minha irmã, todo mundo ali nessa energia positiva, mandando energia positiva para o Benjamin. Então a gente teve mais esse suporte, mais no sentido de a gente acreditar que era possível Sim. acontecer, que era possível ele sobreviver. E eu acho que isso que a gente nos apegava. Então a gente não tinha tempo para sofrer. Sim. Uhum. Primeiro por Sim. conta de João Vicente, que a gente precisava falar. É, "Olha, Isso ainda tinha, né? Ali em casa que precisava eu de acho você. até que João Vicente foi muito maduro na época. A gente teve um suporte de minha cunhada e madrinha dele, porque ele ficou uma boa parte Uhum. com ela. Quando eu precisava me distanciar, às vezes, né? Quando eu não dormia com Milha, pegava ele para dormir em casa, para ele ter essa Sim. rotina que ele já tinha em casa. Então foi muito E até sofrível. pra ele, né? Que é difícil você explicar com a criança que o irmãozinho nasceu, mas que o irmãozinho não chega não em chega casa. em casa. né? Todo mundo foi impactado e cada um pagou um preço nessa Sim, situação. sim, sim. A vida custou esse preço para ele, para o irmãozinho ficar sem os pais, Sim, para também. vocês ficar nessa. Então, Sim. tudo isso. E como atravessou vocês para uma dimensão de fé que eu tenho Sim. certeza muito maior Não, com do que eu que era certeza. E antes. aí eu sei que quando ele teve a alta, a gente chorava, a equipe chorava, foi para casa, aí começou a ter a questão da home care. Uhum. E aí quando a pessoa que saiu do oxigênio, aí já começa a dizer não vai. Então é um passo de cada dia. Então acho que a gente aprendeu desde do rompimento da bolsa que a gente tem que viver um dia de cada vez. E o hoje É importante a gente planejar o nosso futuro, é importante a gente estar projetando, vendo o Benjamin correndo, fazendo acontecendo, né? Criar essa esperança. Acho que é importante para o Sim. ser humano ter esperança, né? Sim. Para ele Uhum. viver, mas eu acho que a grande história da vida é a gente viver um dia de cada vez. Sim. E acho que Benjamin nos ajudou nisso. Então, por isso que a gente não Sim. tem espaço. É claro que a gente tem, né, os momentos de sofrer, de Aham, chorar, de aham. ficar mais depressivo, né, de ter mais ansiedade, né? Ter aquela Sim, confusão sim. do divertidamente. Mas, no geral, acho que a alegria do João Vicente e a ideia de que a gente é pai também dele, precisa trazer uma força para ele, a gente sai chorando, mas a gente precisa enxugar lágrimas. Aham. E o seu irmão vai para casa, vai Aham. vindo, a gente não sabe ainda, nem os médicos. Sim. Quando vier, você Dividir isso com ele. dividir com ele e não falava dos detalhes, não precisava falar dos Sim, detalhes. sim. Mas eu acho que a gente teve o suporte, né, dos amigos, né, Uhum. dos familiares, dos próprios profissionais do hospital nesse sentido para a gente passar por isso. Mas acho que foram os Incrível. piores dias da minha vida. E que a gente espera que sejam os melhores, né? Mas com a você, chegada, né? quando uma situação dessa acontece, que a gente chama disso de deserto, né? Um deserto desse a gente atravessa, muitas vezes a gente é transformado por isso, Sim. claro. E você vai ficando resiliente, né? Você precisa sim sentir as dores, porque a gente só se despede de uma dor quando a gente chora mesmo ela, a gente dilui ela para poder atravessar. E dizer, não vou sentir, não vou querer olhar para isso, é muito pior. Sim. Então, às vezes, a gente precisa dar o lugar da dor. Agora, como você falou, chorar, mas levantar, porque chorar, cair é humano, mas levantar é divino e vamos continuar, porque Sim. tem um dia É de amanhã, exatamente isso. tem o meu filho aqui, tem a minha vida, tem tudo. Sim. Tem que ter essa sabedoria para viver. Deixa eu trazer a mensagem da mãe, ó. Mili disse aqui, um filme passando na minha cabeça. Ela tinha colocado aqui antes, ó. Papo maravilhoso. Parabéns aos envolvidos e ao papai aí. Feliz Dia dos Pais, amor. Você é o melhor pai do mundo. Tchau. Corta aí. Corta aí, Matheus. Corta pra João. Aí, João. Te amo, meu amor. Que bacana, que incrível, gente. É tão bom, né? A gente poder trazer isso aqui hoje. Essa forma de se relacionar, de ter a família nesse envolvimento, né? Isso. Marcelo coloca aqui pra gente, ó. Penso que o machismo é realmente um mal que deve ser eliminado na raiz. O dar espaço para que o homem possa exercer a função de ser pai é uma oportunidade para que o casal evolua, Isso. né? E ele diz mais que o livro de João é um livro necessário para quem quer iniciar e mergulhar em uma conversa necessária sobre educação antimachista, vale muito a pena. Pois é, e tem e-book, viu, que eu comprei, Aí, precinho tá vendo? super acessível. Ela é ligeira. R$19,90, não perca. Mostra aí seu Aí, livro, ó, João. vamos Bora de fazer um novo. marketing. Aí, ó.
Bora, pai, Bora, bora, Bahia, pai. bora, Vitória, todo mundo cobrando. A torcida toda, né? Bora, vai achar. Muito bem. E quando a gente traz isso, né, Lívia, e trazendo essa coisa da família enquanto casal, né, Sim. também é um ponto. A chegada de uma criança muda tudo, muda a família e muda também a relação enquanto casal, É, né? E como você falou, se fosse uma outra situação, ou não por conta da gravidade, mas assim, se não tivesse ali uma união entre sim, ele e a esposa, isso sim, poderia ter se rompido, sim. porque não foi fácil atravessar, É, né? E a gente vê tantos outros casos, muitos de ali criança entre 2 anos, né? Que é a fase mais difícil, digamos assim, é, que simplesmente separa, porque a mãe só pensa no filho, né? Então, assim, gente. como é difícil equalizar isso, né, É. enquanto casal. É, e assim, o que que acontece? Por exemplo, quando um filho nasce, primeira coisa que acontece, o João e a Milly deixaram de ser filhos dos Sim. pais e já atravessa para essa coisa do pai e mãe. Eu vou me tornar pai e mãe, Uhum. né? E deixando agora essa dimensão de ser filho, eu continuo sendo filho culto, continuo, mas eu agora vou exercer Sim. o pai e mãe. E essa coisa de a gente ficar nessa fragilidade, né? Por qualquer coisa, terminar um casamento, porque às vezes a Uhum. mulher está fragilizada, ela pode entrar num processo depressivo pós-parto? Sim. Pode, né? Muitas vezes o homem se ausenta nessa hora, aí vem Uhum. brecha de adultério, vem traição, Uhum. vem uma série de coisas que é a hora que a mulher precisa estar com aquele olhar do homem de vir aqui Do dar um lado. apoio e ele já está olhando lá para a grama da vizinha. É Aham. complicado isso, né? Então, é diferente, então a gente precisa de muito apoio, muita ajuda, a terapia, se faz necessário. E a terapia, eu acho que deveria ser programa político, sabe? De É. entrar assim, gratuito para todo Bolsa terapia. mundo, Sim. de maneira online, deu problema em casa, bate lá o fio, liga para Aham. terapeuta e começa a Evitaríamos desabafar. muitas coisas, né? É, porque assim, uma pessoa que desistir de um projeto, família, casamento, de uma maneira muito rápida, com crianças pequenas, isso é um trauma, isso é um problema sério, que a gente precisa parar e olhar com calma, ter resiliência, suportar o processo de uma gestação, que aquela mulher Quanto vai vale a sim, pena você né? tomar uma atitude como essa, né? É, Sim. vai mudar o corpo, vai. Muitas vezes o homem está naquela visão de querer naquela mulher sem alteração Uhum. nenhuma. É, isso aí Uhum. são visões, são ideais fora do real, que aí eu não estou Sim. me relacionando com o real. Eu fiz aquela Sim. fantasia. Aham. Aí eu não quero que minha mulher envelheça. Eu não Aham. quero isso, eu não quero aquilo. Cada exigência. E quando você vai ver, ali a realidade está lhe Sim. trazendo. Muitas Sim. vezes vem um filho. Se vier um filho que nasça, por exemplo, com qualquer problema, com qualquer limitação, a mulher fica com a carga e o homem, a maioria das vezes, sai fora. Sim. Acontece muito Sim. isso, Sim. né? Sim. Então a gente já vê, não está preparado, porque ele quer o ideal, mas não quer o Sim. real. Sim. E aquilo ali vai exigir da pessoa que haja uma transformação nela. E ela às vezes perde Aquela essa coisa quando grande. você falou, né? Deixar lá de ser filho e filha, que não é o deixar, Não né? é o Mas um pouco deixar, usado, mas está é, ali. E é traz a um pouco postura, né? daquela coisa do homem que procura na mulher a mãe, Ah, é que tá né? aí, já. Que é o ponto. Então, esse pai, às vezes, ele não consegue avançar enquanto pai, porque ele ainda está um pouquinho filho É, da esposa, né? sim, sim. Isso já traz um desequilíbrio nas relações. Isso é Sim. perigoso. Isso nas constelações familiares a gente coloca isso em ordem, porque aqui imperam leis na relação que vai falar de pertencimento. Então, todos Uhum. precisam fazer parte. Eu não posso excluir ninguém, viu, gente? Se você não gosta, olha para o marido, não gosta da sogra, você está excluindo Sim. metade do seu marido. Sim. Sabe? Sim. Vai dar coisa boa Sim. nisso aí. Aí Em algum não momento dá. vai ter um ponto. Vai ter problema. Aí você depois tem a ordem. Eu preciso respeitar Sim. uma ordem e eu preciso respeitar um equilíbrio aqui nas trocas. Então, se Uhum. eu entro num relacionamento e quero alguém para cuidar de mim, uma mãe, tem problema aí. O que é que está faltando ainda na sua mãe Sim. que você está buscando uma mãe? Aham. Para que você ainda precisa de uma mãe? Você precisa de uma mulher, precisa de uma esposa, uma companheira ali, ó. Você não Aham. pode entrar em julgo desigual. Se você busca uma mãe, primeiro que você vai estar diante dela ou como um menino, isso é Sim. um problema, né? Sim. Ou então, inverte também. Às vezes ele entra querendo ser o pai da mulher, Sim. e aí vai diminuir, vai querer colocar aquela mulher Sim. naquele Sim. lugar Sim. de criança, de irresponsável. Sim. Isso tem demais em consultório, sabe? E quando traz os dois para uma consciência e começa a corrigir isso, Que a percebe. relação pode fluir. Aí o amor, como esse aqui dizia, ó, pode dar certo. Sim. Quando a gente corrige isso, entendeu? E muitas outras coisas que tem aqui dentro desses paranauê de relação, Eu viu? tô vendo aqui, e antes da gente encerrar, eu não vou, calma, não estou encerrando ainda, mas eu não vou encerrar Calma. sem essa curiosidade aqui, né? Quando eu cheguei, Pronto. já que ela estava aqui, eu chamei bonequinhos, não sei se pode ser Bonequinho, chamada assim pode. aleatoriamente. Pode. Então, e aí, todos eles aqui, e aqui também. Tem um tarô Ó, já sistêmico. curiosíssima. Curiosíssima. Vou encerrar e vou seguir aqui. Pois é, Mas tarô. isso tudo você usa para o De tratamento durante a ferramenta. terapia. Na transpessoal a gente usa muito dessas ferramentas. Aham. Na transpessoalidade foi a quarta onda já lá da psicologia
E ele faz uso de vários. Então, eu uso terapia regressiva, por Aham. exemplo. Eu uso a constelação, uso o tarô sistêmico. Isso aqui nada mais é do que uma leitura de campo. Isso aqui eu não faço adivinhação de futuro. É Sim. leitura de uma Trazer. questão sua e com muito do que você tem que fazer. O que é que você precisa fazer? Muito aconselhamento. Uhum. Então, eu faço uso de iridologia. Isso tudo dentro do meu trabalho terapêutico. Para que a gente possa realmente fazer. Iridologia é aquele do olho? É do olho. Ah, Só que eu incrível. trabalho numa camada muito mais Aham. profunda, analisando o corpo, analisando a alma, analisando o espírito, até missão de vida a gente vê no olho. Se você tem, Sim. se você tem algo Interessante. mais, é É. muito interessante. Então, assim, tudo para quê? Para poder trazer solução, né? Para caber mais vida na sua vida. E não você olhar para caminhos de morte, para Uhum. caminhos de destruição, né? De términos de relação, Uhum. de drogas, de um monte de coisa que não Sim, vai caber, que sim. vai destruir a sua vida, não vai estar a favor da vida, vai estar a favor da morte. Uhum. Então, é a terapia desbloqueadora. Hoje eu estava atualizando aqui a minha bio, botei assim, é uma terapia para você vencer os seus obstáculos emocionais para que você conquiste o ouro de sua vida, porque a verdadeira Sim. Olimpíada é a nossa vida. Sim, sim, sim. Quanto mais obstáculos a gente supera, mais forte a gente fica. Com E os certeza. próprios atletas estão ensinando isso a gente, ensinando o quanto a saúde mental é importante e o quanto eles fizeram uso de Sim, terapia, sim, né? sim. É um fato, é É. verdade. Você vê Com presente certeza. nas reportagens, né? Todos É, falam como sempre, foi importante. sempre. Demais, Sempre. demais. Cuidar disso aqui, né? Pra cuidar de todo, Né, à toa de que tá no todo o topo, né? resto. Rege tudo. Se a gente não cuidar da Exatamente. saúde mental, a gente não tem nada. Exatamente, rege tudo. Antes da gente fechar, João, antes de você se despedir, deixar sua mensagem para o Dia dos Pais, me conte aí do Natal, que eu fiquei curiosa. Bom, O do relato da Natal- Eu ainda não li o livro. No Natal e conto do capítulo, o que acontece? A gente sempre teve essa questão da figura do Papai Noel. Então, Sim. se tiver aí criança, pode, Sim. né? Porque eu vou contar spoiler aqui. E aí, é como se eu fosse um ajudante do Papai Noel a vencer, por exemplo, aquela cartinha. E aí, Ah, Dom Vicente pediu umas coisas assim bem interessantes, né? eu Então, tô perguntando uma dica porque Marina ainda não chegou, né? Mas a Marina tá, né? Eita. Natal 100% ainda, né? Então, e aí o Papai Noel, a cartinha de João Vicente era tipo alguma coisa que não estava vendendo na época. Então eu precisava correr, eu preciso ajudar Meu o Papai Noel a Deus. entregar esse presente. Eita. Então era a época que pediu um boneco, era o Flash. O Flash não tinha, porque o que acontece? As fábricas, elas começam a fabricar quando tá tendo aquele filme, Aham, sim. não tinha Flash, eu já tinha visto em outra época, não comprei, e aí eu falo pra minha irmã, se você vê por aí, você me compra esse boneco pra Compra mim. esse boneco, pelo amor de Eu Deus. sei que ela conseguiu achar o boneco. E depois ele vai pedindo outros bonecos, né? Então eu tentava fazer com que o Papai Noel cumprisse a missão de dar o presente que ele estava colocando na caixinha, Aham. porque a gente acha interessante essa questão da magia do Natal, né? Sim, Cada família sim, pensa em alguma sim. coisa, mas a gente sempre nutriu isso nele. E aí eu sei que eu coloco o Natal como uma gincana, porque chega essa época do ano, a gente tem aquela questão das festinhas nas escolas, de a gente Sim, ver essa questão da cartinha do sim. Papai Noel. Então eu conto aqui um pouco do que é esse cotidiano que a gente tem como pai e mãe, já fica mais acelerado em dezembro, né? Sim, Isso, sim. demais. Escola começa, é a apresentação de música, é a apresentação daquilo, a gente precisa dar conta. As confraternizações, os grupos, tudo. Outro dia eu cheguei pra diretora, a gente tá numa gincana, numa Olimpíada, né? É, a vida é uma Não dá Olimpíada. não dá pra fazer uma feira das nações, uma feira Tem que dar um É, salto. num dia só. E aí chega ainda também essa questão de a gente fazer com que o Papai Noel ele não fique, né, desprestigiado para a criança, porque é uma frustração para a criança quando ela faz a Sim. cartinha e não recebe aquilo. Mas a gente sempre falou pro João Vicente, olha, tem que dar duas opções pro Papai Noel. O Ah, Papai Noel tem muita criança para atender, não pode ser um presente caro, porque ele tem sim. pouco dinheiro. E muita criança para Tem atender. muita criança para Sim. atender, então tem que dar duas opções. Vai que ele não encontra um brinquedo, ele tem Tem que que ter procurar outro. Então ele Boa, tinha essa boa, noção, e aí boa, tinha situações que ótimo. o São Vicente coloca duas opções que eram E quase ele impossíveis. já Ótimo. descobriu que o Papai Noel não existe? Já descobriu. Mas não contou pro irmão, né? Não, o Glória irmão a Deus. ainda não Tá tudo em entende. sigilo em casa ainda, né? Contou ainda pro irmão, né? Eu Eu falei, ó, aos meus sobrinhos, né? eu falei, não conte nem pro irmão, Nada nem escutar pros seus menina amigos. agora. É, Porque pois é, não isso é o pode. papel do pai e da mãe. Ele, não, pai, claro. Porque já pensou se ele conta pra alguém, ó, Papai Noel não existe. Eu não quero que você vá quebrar a magia que foi construída naquele lá. Perfeito, Então ele perfeito. sabe que não é pra contar pra ninguém. Então, mas aqui eu não conto que ele já descobriu. Então, Sim. outro dia que eu dei pra ele ler, e aí ele ficou, pai, então quer dizer que foi você? Então foi isso? Que legal. Ah, pai, é por isso que quando eu dizer pra você, que aí a gente fazia os Ah. biscoitinhos de Natal, eu botava um copo de leite, e no Aham. dia seguinte tava o biscoito mordido e o leite bebido. Oh, Aí ele falava lindo. assim,
pai, bora fazer o seguinte, bora colocar uma câmera pra Olha, gente ver o Papai Noel. olha, não pode De ver, não é ver, capturado pela câmera. não é. Aí eu falei, eu não É o dizia isso, eu devia ter lembrado É. da magia, né? Falei, filho, eu vou colocar. Aí eu dizia, pai, não gravou. Acho que o Papai Noel viu, percebeu, desligou. Desligou. Acontecia. E ele ficava se perguntando, como é que ele passou nessa rede? Eu não sei. Papai Noel é mágico. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Não me faça pergunta difícil. Você não sabe, eu não que faço pergunta delícia, difícil. Que delícia. Joga pro universo a pergunta. Então, aí ele falou, então é por isso que você nunca botou a câmera, porque era você o Papai Noel. Oh, Exatamente. gente, que Eu e sua lindo. mãe éramos os papai e mamãe Olha Noel. aí. E aí, todas as ilustrações que tem aqui, eu meio que fui indicando pro ilustrador como Sim. deveria ser feito, né? Porque era muito imprimir na legal. nossa realidade. Sim. E ele fez direitinho. Então tem uma cena, a cena do capítulo do Papai Noel é justamente a gente olhando o João Vicente abrindo o presente com o Papai Noel, como se na verdade esse Papai Noel que fosse. Cadê? Vira ali, ó. Vira pra cá, a câmera daqui. Aqui. Aí. Pegou. Ai, que Então lindo. é isso. E aí, só para finalizar aqui, né, não falando mais Sim, desse, sim. mas assim, quando vocês estavam falando dessa questão dessa questão que a gente vai quebrando algumas estruturas, né? Eu tenho um personagem que eu não tô fazendo mais os Uhum. vídeos, o Afrânio, que o Afrânio, ele trabalha numa Uhum. central de atendimento, que é a central de atendimento aos pais, a Afrânio falando que posso ajudar, só que o Afrânio, ele tem ainda a mente muito fechada com relação a essa questão de uma paternidade mais afetuosa. Aham. Não é do tipo que vai dizer o seguinte, eu vou pegando essas falas do cotidiano, né? Eu sempre tomei porrada, sempre me bateram e não morri. Como é que tem que dar uma Sim. palmada numa criança? Então, ele Sim. coloca justamente Sim. de uma maneira que a gente ouve algumas frases ainda Aham. hoje que nossos ouvidos, né? Poxa, não Sim. precisa isso. E aí o Afrânio tem algum momento, uma temporada que ele faz a terapia justamente para ele descobrir por que ele falava isso. Graças a olha aí. Deus. É isso aí que Legal. é a Trago proposta. essas historinhas aí. Massa, interessante, gostei. Demais. Que papo delicioso, viu? Daquele que a gente ficaria aqui a noite toda, mas Isso. todos temos compromissos pequenos esperando. Sim. É verdade. Eu Não queria é? deixar aqui, Silvana, um convite para as Claro. pessoas. No sábado eu vou fazer essa live da análise psicológica do filme A Vida é Bela, 10 horas da manhã no meu canal. Se você procurar aí, eu sou a terapeuta ogiva, você vai encontrar lá no Instagram. É muito fácil, porque meu sobrenome é um palavrão alemão, né? @Olivia Mankin, mas é difícil. Aí, se você digitar lá, eu sou a terapeuta ogiva, que isso aí é uma ressignificação de uma maldição que meu pai me chamou de bomba antes de ir embora de casa. Meu E aí, Deus. depois, eu comigo, os processos comigo, eu mesma, né? Fiz essa ressignificação para a ogiva, porque é para destruir os piores bloqueios mentais, emocionais. O ogiva é isso? O ogiva é isso. O ogiva é uma Perfeito. super bomba que você não nasceu para dar chabu na vida, nem explodir de problema. Nasceu para explodir de resultado extraordinário. E resultado extraordinário nada mais é do que, não é conta recheada de dinheiro, nem Ferrari, mas é isso aqui, ó, relacionamentos saudáveis, que tá Sim. todo mundo carente, né? De Sim, família, sim. no trabalho, com Sim. dinheiro, com tudo. Então, no domingo, eu sempre faço uma super live de Dia dos Pais, onde eu conto a minha história, como foi o meu bloqueio, como foi a minha trajetória, a minha Sensacional. travessia. Isso aí as pessoas adoram, participam. E tô com os grupos terapêuticos online, que as pessoas podem entrar para trabalhar especificamente durante 4 semanas o bloqueio paterno. Porque aí vai de cada um, do que cada um percebe que tem. Então, acompanhando esses movimentos, eu vou passar o mês de agosto inteiro falando sobre esse tema, paz no divã, porque o Brasil é uma nação sem pai. E eu sei que eu tive, você tem, todo mundo tem um probleminha aí com pai ou com mãe. Mas esse mês eu tô trabalhando o pai. Perfeito. Então tá Entendeu? aí, ó. Tá aí a dica pra você que tá acompanhando aqui, pra você que tá acompanhando aqui no Isso, Instagram entra aí. também, hein? Eu vou botar Lívia Mankin. A gente fala Menkin, Isso, entendeu? é meu rei em alemão, minha gente. É meu rei em alemão. Pronto. Ou, mais fácil, terapeuta. Eu sou terapeuta Eu sou ogiva. terapeuta ogiva, porque só ela é, então vocês já E vão tem terapia encontrar logo. gratuita todo dia, gratuito, mas custa um preço. Tem que acordar cedo. Pronto, 6 e 12, 6h20, 6 e 12. Por que esse horário? Porque é meu aniversário ao contrário. Meu aniversário é 12 de janeiro. Aí ninguém vai Adorei. esquecer meu aniversário e tá lá, 6 e 12. Adorei. Então tá aí, ó, tá vendo? Hoje sensacional. Hoje ainda vai sair daqui com a garantia. Pra já quebrar Já a bota o mente. despertador pra cedinho, já pra De domingo a domingo. Agora eu uso. né? De domingo a domingo, acordo esse horário, é um compromisso que eu tenho com Jesus. Eu pego Jesus, Sim. os ensinamentos dele, aí costuro com Freud, com Jung, com Lacan, com pronto. Bess, com todo mundo e faço aquela terapia. Todo mundo disse, Lívia, suas lives estão me mudando, eu tô Menina, começando até a eu olhar. quero acordar e olhar
que eu Pronto. acordo com Marina, Aí viu? você vai Porque amar. eu sempre amei dormir, mas a Você vai maternidade amar. muda a gente, né? É, Então, assim, muda, muda. agora, e aí, como o pai acorda mais cedo, vai sair para trabalhar, eu digo, vai, filha, vai tomar café com o papai, que a mamãe tá levantando. E Pronto. ela, mamãe acorda, mamãe acorda, vai tomar café com seu pai. Pronto, você vê que no final ainda tem um piano. O piano Esse fica, horário ó. ainda tá dormindo, ó. É, O marido só tá acordando 7h30. pronto. Esse horário ainda tá, Ainda ó. tem um terapiano, ó. Que Ainda vai no, maravilha, no que piano no delícia, final. muito Vai bom. ser Vou massa. assistir, Muito já bom. tô com Pronto. Aí, ó, E já a gente tá vai na rotina marcar, começa viu? cedo, que já Um tem horário horário, pra já gente tem aprofundar. escola, né? Já começa cedo, Já. né? Ó pra aí, meu Eu Deus do falo com céu. você lá pelo seu Pronto. Instagram. Já Tá vou, certo. vamos marcar. Vamos João, marcar. falar, deixa amigo. sua mensagem aqui pra esse Dia dos Pais. Bom, eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais que entendem o real motivo de ser pai, né? E aqueles que ainda não caíram a ficha, estão perdendo uma oportunidade de você se transformar, de você ser um melhor ser humano, de você desfrutar de um amor que ele é eu costumo dizer, eu amo minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha esposa, né? Todo mundo da minha família, mas é um amor muito forte. O amor por um você não tem como explicar. Então, se você não está assumindo seu papel como pai, deveria começar a pensar nisso. E eu não estou falando de você ser o perfeito 100%, porque Uhum. nós não somos Sim. perfeitos, né? Mas se começar a se dar a oportunidade de fazer alguma coisa com seu filho bacana, diferente, você vai ver como você vai se transformar, né? Como você vai se mudar. Então, um beijão enorme para todos os pais. Para as mães também permitirem que os pais coloquem sim a roupa diferente nas, né? Não faz que nem eu, mas deixa ele fazer, como ele está É, começando a fazer, né? Deixar o pai ser pai, que eu acho que é aí que a gente consegue aí. é outra dimensão, Sem né? sombra de É dúvida. o pai, ó, você que é pai, você é o sol do relacionamento aí da sua vida, da sua família, dos seus filhos. O pai é aquele que atravessa os filhos da esfera doméstica da mamãe, que é aquela esfera Sim. conhecida, para a esfera do mundo, minha gente. Então, pai é aquele que pega a criança e joga lá na piscina. Mãe faz isso? Mãe não faz, é só para você ter um exemplo. E isso, depois, Silvana, vai impactar essa pessoa lá na vida Sim. adulta, nas relações, vai impactar, ele nunca vai conseguir sair da esfera Sim. doméstica, ele vai ter medo de ir para a Sim. vida, ele vai se sentir Sim. desprotegido, porque foi isso que eu senti quando meu pai saiu de casa. Ele vai ter medo, inclusive, de relacionar com o dinheiro, porque em setembro Sim. eu trago o tema dinheiro no divã, que a Aham. energia do pai vai impactar nessa Sim. dimensão na vida da Sim, pessoa. sim. Então, para você ver como o pai é um pilar importante, tanto Sim. quanto a mãe, e cada um tá assim, fazendo. já Cada um tem um encerrando, mas papel. você trouxe esse ponto e É, falando de novo do seu pai, né? O pai de menina, ele tem um papel é o fundamental. primeiro homem da vida da mulher. Ele E vai a ensinar mãe é a ela a primeira não mulher da vida do aceitar, né? homem. Alguma Sim, relação sim. tóxica. Então, isso tudo vai ter representações, e esse aqui, o pai perfeito que ele falou, muitas vezes também vai bloquear, porque que a menina que tem aquele pai perfeito demais, ela quer exigir do marido aquela perfeição, e Sim. muitas Meu vezes pai dá era assim, né? conflito, Sim, dá sim, conflito. E sim. quantas eu já peguei no consultório, ai, mas ele não é igual a seu pai. Não, não é, nunca vai Sim, ser. Abra mão sim, disso. sim. Ele é ele, seu pai é seu pai. Mas cá pra nós é muito bom quando a gente tem uma boa referência É paterna. Assim, maravilhosa. tirando por mim, que meu pai, graças a Sim. Deus, sempre presente E na você tem nossa que ter uma vida. boa relação com assim, isso. e olha que meu pai trabalhava o dia Que bom, que inteiro. bom. É. 22 não era uma época de lavar fralda, ele chegava e lavava todas as Olha fraldas, isso. né? Então, assim, parceiro de minha mãe ali. Na E nossa isso época eu era sei porque isso. ela conta, né? É. E faz questão de trazer isso, de contar. Então, assim, eu sempre tive na minha mente de que quando eu resolvesse sair de minha casa, fazer o movimento de me casar, eu sabia qual era o homem que eu Isso, merecia. isso. Sabe? Não aceite menos que isso. Não aceitava menos que isso, porque eu E fui seu criada marido assim. foi daí Perfeito, pra é isso cima. mesmo. Exatamente, É, exatamente, foi daí pra cima, porque eu vi isso. Então, pra mim, seria estranho, e eu ouvi isso a minha vida inteira. O exatamente. estranho seria eu estar com alguém, com um pai que não colaborasse, É, que não dividisse, que não é, chegasse junto comigo, né? exato. Então, ter essa referência enquanto mulher, enquanto menina, dentro de casa e esse olhar, né? Claro que trazendo ali, sabendo que não vai ser como o seu pai, Claro, mas isso. ter Tem que essa ter. referência, coloca o seu olhar lá em cima e diz, eu Exato. mereço E já isso. lhe autoriza, seu pai lhe autoriza para ir, vá, filha. Você Sim, já sabe sim, o que sim. você vai precisar, né? Como é que você vai selecionar esse candidato? Eu tô aqui, a referência tá aqui, bem Exatamente. forte na sua alma. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, que papo Obrigada a maravilhoso. você, Peraí, meu aqui, ó, Deus. Obrigada, foi um prazer, viu, João? Que Feliz Dia dos delícia. Pais. Obrigado. E um abraço a todos. Obrigada a Obrigada, vocês Silvana. que estão aqui acompanhando essa noite deliciosa, essa noite linda. Sempre bom, a cada semana tem sido mais especial aqui no Mãe Pode, com Silvana Freire e comigo. Obrigada a vocês, se inscrevam no canal, não esqueçam, encaminhem, compartilhem para pais, mães. Mãe pode, pai pode também. E você de casa também, você que está acompanhando, então compartilha com a galera. Vou encerrar oferecendo esse podcast de hoje para o meu pai. É, Um que beijo, linda. pai, te amo, obrigada por tudo, tudo, tudo. Um beijo grande para meu irmão, que é um super pai, é um paizão e tá aqui acompanhando a gente. Beijo, irmão, feliz Dia dos Pais.
E um beijo grande para meu marido, pai de Marina, esse paizão, que se eu esperei 39 anos para ser mãe, é porque eu precisava te encontrar. Oh, que lindo. Beijo, feliz Dia dos Pais para vocês, papais que estão aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quinta.